Qual é? O que é agora? Getúlio Vargas. Tony Ramos de novo. Ah, não, tem alguma coisa com o Tony Ramos, é o teu maior ídolo. Eu odeio. Eu quero ver ele se matar. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Fatos Histéricos. E este cidadão que está ao meu lado, o professor Gustavo Herkovitz, vulgo Gurão, é um fã incondicional do Tony Ramos. Só estou aqui para isso, para agradecer a todos. É o terceiro programa que ele aparece completamente peludo. E depois da propaganda do Friboi, o melhor papel dele foi o do Getúlio Vargas. Cara, eu tô tentando lembrar de outro papel, mas... Pra tu ver como ele é importante. O que aconteceu com o Getúlio? Se suicidou-se? É, melhor do que ser suicidado. Né? Pois é, e o que houve com ele? A gente falou sobre a primeira fase do governo do Getúlio Vargas, ali pós-Revolução de 30, né? Não chegamos a falar ainda do Estado Novo, mas esse período que vai de 30 a 45 a gente já falou nos outros. Quando as pessoas querem criticá-lo, chamam de fascista, germanófilo. Ele mesmo comenta isso no seu diário, né? Ou então de comunista. Mas, na verdade, ele nunca foi ligado aos comunistas, nem nunca foi ligado aos integralistas, tanto é que os integralistas o atacaram. Sim. Agora a gente vai falar do segundo governo do Getúlio. Quando ele é eleito. Quando ele é eleito, volta no braço dos povos. Bota né? o retrato velho outra vez. Bota no mesmo lugar, bota o retrato. E ele volta para fazer um governo nacionalista. Um governo para o Brasil, para o desenvolvimento da nação brasileira, custe o que custar. E aquela coisa do pai do povo também. Exatamente, é aí que vem essa imagem dele, essa imagem final, né? Trabalhadores do Brasil! No primeiro período dele, ele vai para onde está o jogo vai. A maré vai pro integralismo. A maré vai lá pros coronéis, os coronéis, tenentes, sabe? Sim. Ele vai pra tudo que é lugar. Nessa segunda fase, ele meio que toma um caminho e ele segue esse caminho e ele entra em choque com muitos interesses que antes ele conciliava, que é o presidente que mais governou o Brasil, né? Presidente. Sim. A figura que mais governou o Brasil foi o Dom Pedro II, Sim. ficou 50 e poucos anos, mas o presidente que mais ficou, assim... Mesmo ditador ou não, foi o Getúlio Dornelles Vargas. Uhum. Né? Agora ele ficou louco. Em 51 ele volta ao poder, né? Retrato velho, etc. Né? Em 52 ele começa a criar algumas leis que vão incomodar principalmente os empresários americanos que estão aqui no Brasil, e estrangeiros em geral. Go home, Yankees! Time is money! Estabelece que só 8% dos lucros das empresas que estão aqui no Brasil podem ser mandadas para os países natais, vamos dizer assim, né? Para os países de origem. E essa lei só foi ser revogada em 1991, para você ter uma ideia. Isso, para atrair investimento é complicado. É complicado. Em 53, ele vai criar a Petrobras com a campanha O Petróleo é Nosso. Até hoje é uma estatal, né? Uma empresa muito importante aqui no Brasil. E tinham campanhas, né, para ele não criar a Petrobras e vender para os estrangeiros, por exemplo. Né? E também ele segurou a onda e o petróleo é nosso. Aço para desenvolver. Aí cria a Siderúrgica Nacional. Cria a Vale do Rio Doce, minério. Cria a Petrobras, petróleo. Ele vai me nomear também em 53 o João Goulart para o Ministério do Trabalho. Vai ser o ministro do trabalho dele. Em 54, eles aprovam, né, aí sim acho que foi uma das mais polêmicas ações do governo dele, que eles vão dar 100% de aumento para os trabalhadores, para os operários. Vai dobrar o salário. Cidadão aí que está assistindo em casa. Pô, vamos ajudar. Com que cara você receberia essa 100% notícia? chega, diz, ó, você ganha 100% de aumento, eu dou um beijo de língua no cara. Na linguinha! Quer mamar, mãe? Por incrível que pareça, teve gente que foi contra essa atitude dos dois aí, né? Tu consegue imaginar quem é que foi contra? Empresário. Não. Os empresários também, porque eles tiveram que também aumentar, Claro, né? pagar. Tem que pagar. Mas mais ainda os militares. A gente começou a entender política depois de 88, que é uma constituição que tira os militares do poder, né? Sim. Agora, antigamente não. Antigamente eles concorriam para cargos, Coronel Inácio. né? Tu poderia votar nas eleições. Vai votar. Pô, o exército
exército tá todo sucateado e tu dá lá o dinheiro, coloca o dinheiro da nação para os operários. Sim. E olha só, uma atitude de preconceito do exército. E é o chamado Manifesto dos Coronéis, é a própria história. 82 coronéis assinaram esse documento. Como que ele dá o direito do operário ganhar quase o mesmo que um militar? Que absurdo. E aí começou uma campanha política dos militares contra o Getúlio também, né? Aí uma ala do exército ficou contra ele. Bom, ele provocou toda essa galera. Empresários, Sim. exército. Aí tem o caso da tentativa que vai culminar na grande ofensiva contra o Getúlio, a tentativa de morte do Carlos Lacerda. Do Lacerda. No Rio de Janeiro consideram Calacerda. Isso. Eu não tenho medo, sempre sustentei isto. E creio que tenho autoridade para dizer isso. Ele deu a ordem para irem matar ele, o atentado, ou se não conspiraram contra ele. Olha, pelo que eu pude ver, a grande questão foi organizada pela guarda pessoal do Getúlio, Tudo esse bem. assassinato. E que ele, a princípio, pelo que tem nos livros, ele não estava ciente disso. O famoso caso do atentado da Rua Toneleiros. Sim. Carlos Lacerda era um jornalista de um jornal que atacava o Getúlio Vargas, né? Sim. Aliás, toda a imprensa atacava o Getúlio Vargas. Ele só não era atacado pelo jornal Última Hora do Samuel Weiner, que era aqui gaúcho, inclusive. Sim. O que se chegou à conclusão é que foi o Gregório Fortunato, o anjo negro, o guarda-costas Sim. pessoal do Getúlio Vargas, que contratou 2 pistoleiros, 2 pessoas, para matar o Carlos Lacerda. Né? Você entendeu que a gente não está discutindo quem puxou o gatilho, a gente sabe, né, quem puxou o gatilho, enfim, o cidadão que comete o atentado, mas quem partiu a iniciativa. Em vez de ajudar, ele... Daí Errou, tem uma Getúlio. frase que fala sobre isso. Como é possível que ele tenha feito uma besteira dessas contra mim? Bom, na Rua Toneleiro, então, cara, chegaram os assassinos e começaram a trocar tiros, inclusive com segurança do Carlos Lacerda, né? Que era o major da aeronáutica, Rubem Vaz, e ele morreu. Mataram o Milico, né? Nossa. E o Carlos Lacerda tomou, dizem que um tiro no pé, mas não se sabe se ele tomou Sim. mesmo. Quem é testemunha desse fato é o Armando Nogueira. Falecido, Né? grande jornalista esportivo. Exatamente, estava na Rua Toneleiro e Sim. viu, né, na hora do tiro, inclusive. E a frase que ficou? A frase que ficou com o Getúlio Vargas, ele dizia assim, ó: Carlos Lacerda tomou um tiro no pé e eu tomei um tiro nas costas. Na madrugada de 24 de agosto, os ministros militares dão um ultimato ao presidente: renuncie ou será deposto. E o Getúlio, sempre quando apareceu alguma coisa que ele não poderia conseguir, tipo na Revolução Constitucionalista de 32, ou mesmo na Revolta de 30, na Revolução de 30, ele deixou cartas já dizendo que ele dava a vida dele pelas causas, né? Atenção, atenção, Brasil. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz: Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadearam sobre mim. 24 de agosto de 54, às 8h30 da manhã, né? Acordou, Ele ficou desde as 4 da manhã acordado pensando nisso. escreve uma carta, né? Escreve uma carta testamento Isso. e às 8h30 da manhã finalmente se escuta o estopim, né? Vindo do quarto do Palácio do Catete, que era onde ele morava, sede do governo. Tá. Não é melhor fazer assim, que já não, direto já na não cabeça, dói, né? já apaga ali. Porque aqui o cara fica aí. Tá doendo o dente, mano? E qual que é que tá doendo? O Robespierre, da Revolução Francesa, tentou se dar um aqui e só destruiu a mandíbula. Também não é uma boa Não ideia. é uma boa ideia. Melhor direto na caixa mesmo, né, Claro, cara? já paga. Um HD. Já paga, tiro no peito, primeiro passo pra entrar na história, né? Isso. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Hoje, dia 24, tá fazendo aí 60 anos desse episódio, que marcou, né? Claro, a revolta popular foi muito grande, destruindo tudo que tinha a ver com os Estados Unidos, tudo que tinha a ver com comunismo, socialismo, a população detonou tudo. O meu pai já era vivo, disse que aqui em Porto Alegre, ali, as lojas americanas foram saqueadas. Obrigado pela audiência. Esse foi o último programa do Filmes. Não façam isso em casa, tá? Não cometam suicídio de forma alguma, tá Por favor. bom? Até não coloca na imprensa, né? Não se divulga, então, tá? Só a gente pode. Isso, porque a gente é um irresponsável. Ai, meu Deus. Que absurdo, cara. Te mata agora. Tchau.